quando a gente fala de educação, hoje em dia, a gente tem um problema no nosso país, né? A gente vê cada vez mais a educação ser desvalorizada. Então, uma pessoa fala assim, puxa, eu quero ser professor, ela tem que ter algo assim muito forte dentro do coração, né? Que motive ela, que dê aquele direcionamento e essa força mesmo para ela continuar lutando, porque é uma luta, uma verdadeira luta para quem está em educação, quem escolhe a carreira do magistério como missão, como foi no meu caso. Então, é uma pergunta muito bonita. E eu vou começar, então, a falar, assim, o que me levou, né, a escolher o magistério, né, escolher ser professor. Isso aconteceu muito cedo na minha vida, eu tinha 14 anos, eu decidi, né, que queria isso para o meu futuro, e aí eu não parei mais de buscar isso. Né, eu sou de família da periferia de Osasco, família humilde, meu pai estudou até o ensino médio, minha mãe até a 4ª série, mas mesmo assim eles estimulavam bastante, né, não financeiramente, mas no caminho da educação, para que eu e meus irmãos tivessem uma vida um pouco diferente. E com 14 anos, como eu disse, veio aquele estalo, né, falou assim, puxa, eu quero ser professor. E aí acabei ingressando no curso de magistério, começou tudo ali na minha vida, e no magistério mesmo já fui começando a ter essa paixão um pouco maior, trabalhando nos estágios, né, com educação infantil, ensino fundamental 1, começando a me descobrir ali, né, e ali naquelas experiências, começando a gostar cada vez mais e entender, né, como era importante, né, a minha contribuição para a transformação de pessoas. E isso que fez eu me direcionar ainda mais, que me trouxe mais força para me continuar nessa missão. Eu entendo que a educação é a principal arma para a gente transformar pessoas, né, levar elas para um caminho, né, de sucesso pessoal, profissional. Lógico que depende muito da abordagem, depende muito do método, mas o professor é uma figura extremamente importante nos dias atuais. Eu comecei a perceber que com os pequenininhos eu gostava demais, mas era uma energia, principalmente física, e assim, eu nunca fui um cara assim bem preparado fisicamente, sabe? Eu fui percebendo e falei assim, não, eu acho que meu público é outro, cara, eu acho que eu vou ter que buscar assim os adolescentes, os jovens adultos, e aí por isso que eu fui para a história. E lógico também, no tempo de cursinho, para ingressar na universidade, eu conheci um professor que esse sim, eu falei assim, eu quero ser esse cara, eu quero ser parecido com esse cara. O professor Silvio, no antigo cursinho da Poli que eu fiz, o professor de História Geral, quando eu vi a aula do cara, né, desenhando o mapa, a lousa lotada, eu falei assim, puxa, eu quero fazer isso da minha vida. E aí, por isso que veio essa vontade de fazer História, né. E aí eu fui me especializando cada vez mais, estudando cada vez mais, porque um professor, ele não para de estudar, né, ele é um eterno estudante. Eu acho que essa aqui é a grande beleza, né, do profissional da educação. Ele nunca para de estudar. Se ele parou, ele está estagnado, ele já está morto com o magistério, tem que continuar, porque a cada ano a gente vê muita coisa nova, a gente tem que renovar as teorias, a gente vê renovar as práticas, as metodologias, então a gente tem que estar sempre buscando algo mais, né? Então faz parte da formação de um profissional, um bom profissional de educação, a formação continuada, né? Uma eterna formação. Olha, tem muitos ali, muitos amigos que me inspiraram bastante. Mas assim, eu vou falar de um especial que eu conheci quando eu estava fazendo o curso de pós-graduação, já em filosofia, na PUC, o professor chamado Marcos Antônio Lorieri. Ele é um dos maiores filósofos da educação do Brasil. Ele que trouxe para o Brasil o programa de filosofia para crianças. Filosofia para crianças é uma área de conhecimento também muito abrangente, que nasceu lá nos Estados Unidos com um filósofo chamado Matthew Lipman, que faleceu há pouco tempo. E aí esse programa de filosofia para crianças consistia nisso mesmo, de levar para a sala de aula algumas perguntas e formar ali com os alunos uma espécie de comunidade de investigação, onde o professor pergunta, leva uma pergunta e os alunos vão respondendo e eles vão construindo conhecimento junto. Isso eu aprendi com o meu professor Marcos Antônio Lorieri, e ele foi uma pessoa tão importante que eu fui atrás dele no mestrado, ele foi meu orientador no mestrado e está sendo agora orientador no doutorado também. Uma grande referência para mim. Olha, assim, a história e a filosofia, a geografia, a sociologia, elas estão muito conectadas, né? Estão muito ligadas. Então, quando eu fui para o curso de História, naturalmente, eu comecei a estudar muito da filosofia também. E comecei a perceber esse campo tão vasto que é o conhecimento da filosofia. Mas o que mais me chamou a atenção, César, foi o seguinte: quando eu fui para a sala de aula, cara, meus alunos não queriam saber de história antiga, história medieval, né? Eles queriam mais saber das coisas do momento. Para eles, história é algo muito lá no passado, coisa de museu, coisa que não vale a pena, porque os nossos alunos estão, parece que, vivendo mais o tempo presente.
por conta da tecnologia, inclusive. Então, assim, o que é importante para os nossos alunos, para a nova geração hoje, é o que está acontecendo no momento. Então, sempre foi muito difícil falar para eles a importância de estudar Grécia, Roma, as civilizações antigas, né? E aí eu comecei a perceber que com a filosofia eu conseguia puxar assuntos do presente, coisas que aconteciam ali no cotidiano, coisas que aconteciam ali na aula de educação física. E aí todas essas coisas que aconteciam da atualidade, eu trazia para a sala de aula, começava um diálogo com eles, com coisas do contexto ali deles mesmo. E aí sim eles começaram a perceber a importância de buscar a fundamentação disso lá no passado. Aí eu comecei a mostrar de forma prática, auxiliando, lógico, um estudo da filosofia, mas não a filosofia teórica, a filosofia que para mim é o diálogo, é o que a gente constrói, é o conhecimento coletivo, aquilo que a gente tem hoje, por exemplo, aqui nessa conversa, né? Esse bate-papo interativo, bem dinâmico, mas com bastante conhecimento. Essa troca tem a ver com o saber filosófico também. Ô César, quando a gente pensa em construção de algo novo, a gente tem que pensar numa ideia prévia, né? Não dá para sair trabalhando um monte de coisa sem ter um foco, sem ter uma finalidade. E o projeto ele surge justamente para isso. O que a gente quer fazer com a educação? Tudo bem, agora eu já tenho diploma, já sou professor, mas o que eu vou fazer com isso agora? E aí, dentro de mim, já tinha eu tinha essa consciência de fazer alguma coisa pela educação, de fazer algo, mesmo que pequenininho. E aí, quando eu estava em 2013, 2014, eu fiz um projeto, desenvolvi um projeto para turmas de 8º e 9º ano, em uma escola municipal de São Paulo, chamada EMEF, Carolina Renal Ribeiro de Oliveira, um projeto chamado Relatos da Juventude. E era um pouco disso que a gente estava conversando. Eu colocava os jovens para falar sobre os seus dilemas, sobre as suas vivências, sobre o que eles pensam para o futuro. E esses diálogos foram tão legais que os alunos começaram a querer participar e escrever tudo isso, né? A gente montou um blog na escola, depois eles foram entrevistados por mim mesmo, essas perguntas viraram vídeos, e a gente começou a ser notado cada vez mais e ganhamos prêmios na escola. E esse projeto Relatos da Juventude ele foi até divulgado, né, como prêmio, né, de Educação e Direitos Humanos em 2014 pela Prefeitura de São Paulo. A gente recebeu um prêmio junto com esses alunos. Então, assim, são ideias pequenininhas, mas que podem se transformar em grandes coisas. E tudo isso nasce com um projeto. É um professor que ele tem uma finalidade de construir algo, mesmo que que no caminho mude-se muita coisa. O projeto, ele pelo menos sustenta, né, te dá uma base para você, né, começar algo novo, interessante com seus alunos. Né? Eu tive esse choque de realidade, sim, logo depois que eu terminei o curso de História, acreditando que o conhecimento ia abrir portas na minha vida, né? A gente sai um pouco meio que deslumbrado depois de uma formação. Eu fui para a sala de aula trabalhar em escola estadual, cara, como professor eventual, e eu queria dar aquelas aulas, não imagina, formado em universidade pública, achando que ia transformar. Nossa, eu cheguei em sala de aula e vi ali que ia ser muito difícil, os alunos não prestavam atenção na minha aula, recebi até, tinha alunos da 7ª, 8ª série que jogavam giz nas minhas costas, não prestava atenção de jeito nenhum, e aí eu tive dificuldade, muita dificuldade mesmo, para mostrar o sentido daquilo que eu tinha estudado. Para mim fazia muito sentido, mas para eles não, eu era o intruso ali. E para mim foi um choque de realidade. Tinha muitas vezes que eu saía da escola assim muito triste, muito mal, porque eu falei assim, puxa, essa aula não aconteceu. Ela poderia ter acontecido, poderia ser eu transformar muitos jovens, mas simplesmente não aconteceu, porque aconteceu ali problemas de indisciplina, problemas tantos que a gente tem ali em sala de aula, na escola, né, no contexto de sala de aula, que fez com que eu desanimasse bastante no início. E por isso que eu continuei estudando. Eu falei assim, eu sou um intruso aqui. Eu não posso começar tentando, né, colocar aquilo que eu acho ser importante na cabeça do aluno que não vê importância nenhuma naquilo. Eu tenho que respeitar os saberes que esses estudantes têm, né, das suas vivências ali no bairro que ele mora, né, com as condições, com a família que ele mora. Então, isso tudo, cara, foi o grande choque da minha vida, o primeiro grande choque. Depois, como eu falei para vocês, eu sempre continuei estudando, né? E muito cedo também eu fui lecionar no ensino superior. E aí teve um outro choque também. Imagina eu, jovem, eu tinha 27 anos, comecei a lecionar no ensino superior, formar professores. Foi tudo muito rápido na minha vida, né? Depois dos 14 anos, quando eu decidi ser professor, foi tudo muito rápido na carreira. 27 anos eu estava formando professores.
cara, mas imagina eu entrando num curso de terceiro ano do curso de História, por exemplo. Né, os alunos ali super críticos, super, assim, como eu posso dizer, assim, pessoas muito críticas, né? Olhavam para mim e falavam assim, meu, o que esse cara vai me ensinar? Pessoas mais velhas que eu, inclusive, né? E, cara, eu sofria bastante no início, né? Porque, assim, eu tinha que mostrar que eu tinha o meu valor, que eu era bom naquilo que eu fazia, mas só que foi um choque, um impacto muito grande no início. Então também era muito criticado e fui com aquela carga. Eu lembro que eu ia chorando para casa, olha, agora já com 27 anos, ia chorando para casa pensando se aquilo era meu futuro de verdade, né? Estava ali, mas eu consegui vencer muita coisa, né, fazendo essa reflexão, falar assim, meu, eu tenho que entender esses públicos. Com os jovens eu tive esse primeiro choque de realidade, mas com os adultos, que é um público diferente, eu também tive esse choque. E isso fez profundas mudanças no profissional que eu queria me tornar. E lógico que eu fui buscando isso cada vez mais, sofisticando cada vez mais as minhas aulas, as minhas práticas, e aí eu consegui lidar com esses públicos também. Tem vários momentos, né? Mas assim, sem dúvida, quando um aluno que já passou por você, né? Depois você encontra, logo depois depois de algum tempo, você encontra e vê que a pessoa seguiu uma faculdade, seguiu um curso, né, está se profissionalizando, e a pessoa chega em você e fala assim, olha, eu fiz faculdade por conta das suas aulas, né? Eu fui fazer esse curso por conta das aulas que eu assisti, você mudou a minha visão, você mudou a minha vida. Cara, isso não existe dinheiro no mundo que pague, né? Eu acho que as maiores recompensas são esses alunos que eu consegui, pelo menos que me retornaram e me falaram, olha, foi por conta de você, das suas aulas, que eu trilhei esse caminho. Isso é muito importante para mim, sempre. Mas existem outros também, né? Sempre uma conquista quando você, por exemplo, terminei a graduação, meu, é uma sensação muito legal, mas termino uma pós-graduação, também, termino o mestrado, falo, puxa, que... Então, assim, esses términos de ciclos, né, de formação sempre são muito marcantes também para mim, mas, sem sombra de dúvida, eu acho que nada marca a transformação que as pessoas tiveram com um pouquinho daquilo que você leva para a sala de aula, aquilo, né, que você tenta trabalhar com eles ali. Então, eu acho que o maior prêmio mesmo do professor é quando você vê um aluno transformado para o caminho do bem, né? Porque o caminho do mal tá aí, a gente sabe que leva muito mais os jovens do que o caminho do bem. Então, quando eu consigo levar para esse caminho do estudo, do trabalho, eu fico muito feliz. Então, o Instituto Educar para a Liberdade, ele nasceu em 2014 e a nossa proposta era formar professores, mas prepará-los também para os concursos públicos. Então, nessa época, eu trabalhava em uma faculdade, né, em São Paulo, na região sul de São Paulo, e aí eu pegava uma sala de aula, e isso era gratuitamente, que eu fazia aos sábados com o pessoal, e isso foi ganhando corpo, crescendo cada vez mais, as pessoas iam divulgando, e até que saiu em 2015 um concurso da Prefeitura de São Paulo para educação infantil, e aí a gente abriu o espaço da universidade para receber, tudo gratuito, mas a gente recebeu 700 pessoas ali querendo fazer o nosso curso, né? Então a gente pegou o teatro e o auditório da universidade, e a gente viu o potencial que a gente tinha, né, do grupo de professores ali, e aí a gente acabou fazendo uma empresa depois, né? Então a gente teve a sede física do Instituto Educar para a Liberdade, depois com as questões que a gente sabe muito bem, né, de concurso, que hoje em dia, né, estão em baixa, muito em baixa, né, eu tive que me desfazer da minha sala física do Instituto, mas agora a gente só tem a nossa plataforma digital. Eu continuo trabalhando, formando professores, mas agora a gente tem todo um ambiente virtual para preparar bem esses professores para passar nos concursos públicos. Se a gente for pensar no jovem hoje, principalmente assim do Brasil, a gente tem diferenças muito gritantes, né? Diferenças locais, diferenças sociais, econômicas, bom, uma série de diferenças, né? Mas assim, eu acredito muito na transformação das pessoas por intermédio da educação. Sempre, isso foi minha vida. E assim, eu falo por experiência própria, não só por mim, mas por todas as pessoas que já passaram, são 20 anos no magistério, 20 anos que eu tô nisso, e assim, as pessoas que optaram por estudar, especializar, fazer faculdade, elas conseguiram uma posição no mercado, elas conseguiram mudar radicalmente a sua história.
Então, o que eu diria é que, lógico, existem vários caminhos para você, menino, menina, jovem, né? Vocês podem seguir o caminho que vocês quiserem, logicamente. Hoje há muitas possibilidades da gente estudar, de ter uma carreira sem passar pela universidade. Existem várias, mas lógico que você vai ser mais valorizado, você vai ser você vai ser melhor aproveitado numa empresa se você também tem um conhecimento teórico. A gente fica pensando assim, não, eu faço um curso técnico e resolveu minha vida, mas um curso técnico vai te fazer um trabalhador manual, né? Uma pessoa que vai operacionalizar as coisas, né? O meu conselho seria o seguinte: se você quer ter liberdade de verdade, lute para você ser um criador de oportunidades também. Você só vai conseguir criar coisas novas se você aprender, se você estudar, se você conhecer. Então é importante sim a universidade, e eu defendo aqui a universidade. A única forma de você sair com uma formação capaz de você criar algo novo, né, na minha opinião, é o caminho da universidade, né, a formação acadêmica. Sim, olha, o marco é bem recente mesmo, mas só que a luta ela já é de décadas, né? Já existem vários projetos de lei que tramitam no Congresso há muitos e muitos anos, muitos deputados tentando defender, outros não, mas a boa notícia é que agora sim a gente teve lá a canetada, né, e a aprovação e a regulamentação da profissão de historiador. O que isso muda de fato, né, na prática? Muda que agora a gente vai ter um conselho próprio, muda que a gente agora vai ser reconhecido como historiador e não como professor de história, mas você deve pensar, o que muda, né, de professor de história para historiador? Muita coisa, né, porque você agora, com um certificado, né, com esse reconhecimento, você pode trabalhar em arquivos públicos e privados, né, você vai trabalhar com arquivos, você pode trabalhar com produção de pesquisa, né, então você vai ser um pesquisador da área de história. Você pode, isso já acontecia na academia, lógico, né, para quem faz mestrado, doutorado, mas isso pode agora ser de forma antecipada. É bem provável que os cursos de graduação modifiquem até as suas formas de estágio para possibilitar que o jovem estudante de história faça estágio produzindo pesquisa também. Isso é muito importante na nossa área. Trabalhar, por exemplo, né, em jornais, em revistas que são especializadas em conteúdos de história. Então, são muitas oportunidades, o leque se abre muito mais. Então, para nós, né, que somos da velha agora, né, quando eu me formei em 2004, esse sonho estava muito distante. Você fazia história, você tinha dois caminhos: sala de aula ou pesquisa. Mas imagina no Brasil, né, ser pesquisador da área de história, as possibilidades são mínimas, e para você ter um mínimo de reconhecimento, você tem que, pelo menos assim, ser um doutor em uma determinada área para você ter uma valorização um pouco maior. É muito difícil, muito mais difícil o caminho. Agora a gente tem uma abertura maior, que eu tenho certeza que para os jovens historiadores vai ser um caminho muito mais fácil. Lógico, ó, e agora vocês têm que agradecer a gente que lutou por isso aí, hein? Agora o caminho está mais livre agora para vocês, pô. Assim, existe a nova geração, eu acredito que elas estão muito mais, elas são nativas digitais, né? A nova geração, então, a gente pensar de 2000 para cá, ou até 2010 para cá, esses jovens que estão em sala de aula, eles nasceram com todas essas facilidades que a gente tem hoje, né, da internet. Então, assim, para eles eu acho que é muito mais fácil a adaptação. Para a nossa geração é um pouco mais difícil mesmo, né? Para os jovens eu acho que dá para fazer ainda essa adaptação, mas lógico que nada melhor do que você poder pegar aquele material na mão, de você grifar e de você fazer aquelas suas anotações, de você pegar um dicionário do lado e, né, enriquecer o seu vocabulário descobrindo uma outra palavra. Isso é maravilhoso. Mas pra gente, né? Eu acho que os mais jovens conseguem fazer isso até no digital, não sei, né? Deve conseguir sim. Bom, mas são coisas aí do passado que deveriam estar ainda, né, bem vivo aí nas bancas. Até as bancas, aqui pelo menos onde eu moro, em São Paulo, até as bancas estão diminuindo muito. Elas estão se transformando, as bancas estão vendendo muito mais equipamentos audiovisuais até do que revistas, né? O papel está saindo de cena mesmo, né, infelizmente. Olha só, mesmo a gente falando dessa abertura que a gente teve após a regulamentação da profissão de historiador, né, esse leque de oportunidades que o jovem ele pode optar como caminho, né,
no mercado de trabalho, assim, eu sou a favor de mostrar bem a realidade mesmo, né, do jeito que ela é, né, tanto para o jovem que vai fazer história, quanto o jovem que vai fazer filosofia. E aí eu tenho que falar a realidade que nós temos, né, que não é fácil, não é simples, né, o futuro profissional, por mais que a gente tenha a regulamentação, como é muito nova, ainda a gente vê esse mercado, ele pouco aquecido em relação a todas essas transformações e mudanças. Atualmente, né, os caminhos que as pessoas têm para o mercado de trabalho é ainda a educação, é a licenciatura, né, é o ensino, é o magistério. E pro formado em filosofia, isso hoje tem uma possibilidade maior ainda de trabalho. Antigamente não. Hoje, por conta da pandemia, tem algumas escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais, que adotaram uma disciplina chamada Projeto de Vida. Eu não sei se aí no Rio de Janeiro fizeram essa mudança também, mas aqui em São Paulo existe isso, em escolas estaduais. Essa disciplina de Projeto de Vida é para trabalhar com o aluno que sofreu todos os traumas com a pandemia. Eles perderam bastante em relação à socialização. Os jovens, há muitos estudos e pesquisas mostrando que os jovens estão depressivos, né, justamente porque mudou muita coisa. Então a filosofia vem ajudar nesse sentido. Então está sendo contratado muitos filósofos para trabalhar com essas disciplinas chamadas de eletivas, que, né, disciplinas que trabalham mais com essas questões mais ligadas ao cotidiano, não entram em questões curriculares tradicionais que nós tínhamos antes, mas tentam abordar as questões mais humanas e também atuais, né? São conteúdos mais pertinentes, que tem a ver, né, com o jovem, com a história de vida dele. Então, assim, é um bom caminho hoje na educação. Então, eu mostraria tanto para o jovem, né, que quer fazer história, quanto para o jovem da filosofia, né, esse caminho bonito, né, de construção de uma educação, né, de um ensino de história, um ensino de filosofia que seja realmente impactante, justamente porque a educação abriu essa oportunidade, né, na carreira também. Olha, um livro que marcou a minha vida, que, assim, me fez até... Eu falei que tinha um professor no cursinho, né, o Silvio, né, que me fez optar por história. Mas um livro também me ajudou bastante a decidir isso, e quando eu estava no ensino médio. O livro se chama O Mundo de Sofia, de um filósofo norueguês chamado Jostein Gaarder. O Mundo de Sofia, guarda aí esse nome. Esse livro ele transformou minha vida porque ele mostra pra gente a história da filosofia, mas é um livro que você entende a filosofia de uma forma bem mais fácil. É uma jovem que recebe cartas e ela vai descobrindo desde os pré-socráticos até os filósofos mais atuais e mostra mesmo essa história, essa trajetória, né, e é brilhante esse livro. Né, esse livro foi até uma inspiração para escrever o meu, né, para você ter uma ideia. Então, assim, mudou radicalmente a minha vida mesmo. Né, mas diferente de Jostein Gaarder, né, eu reconheço o meu tamanhinho, né, bem pequenininho, né, ainda estou começando nessa área, né, mas eu tentei buscar outra coisa, né, tentei mostrar para os jovens do Brasil, esses jovens de 14, 15 anos, né, nesse contexto, né, de todos os dilemas, de todos os sonhos e problemas que eles enfrentam, algumas ideias interessantes para a gente pensar um pouco melhor tudo isso que é a nossa realidade, né? Olhar com mais profundidade sobre assuntos, né, como a descoberta da paixão na adolescência, como, né, a questão da liberdade, né? A gente acha que, né, quando a gente tem lá 17, 18 anos, a gente acha que é livre, né, que pode fazer qualquer coisa, né? Quais serão os limites dessa liberdade? Será que você já parou para pensar sobre isso? Né, tem coisas como a ideologia, alienação, são palavras que a gente ouve bastante, mas será que a gente sabe profundamente o que isso significa? Né, tem várias coisas no nosso contexto que são temas importantes que a gente tem que debater com esses jovens hoje, né, mas um prato cheio, lógico, né, é O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, né, um livro que eu acho que pode abrir caminhos até na escolha profissional de muitos jovens. Eu acho que, assim, a sociedade... eu não posso falar de maneira geral, porque geral é muita gente, né? Mas a sociedade, de certa forma, olha com preconceito, principalmente aos professores de ciências humanas, né? Então, professores de história, sociologia, filosofia, geografia, sofrem bastante justamente porque lógico, e isso é histórico em nosso país, infelizmente, né? Assim, não vou falar por parte do governo, porque a gente está cansado já de criticar, né, esse momento atual que a gente vive, esse governo que a gente tem, mas é importante dizer que hoje, mais do que nunca, a gente é alvo,
né, a gente é taxado como doutrinador comunista, doutrinador socialista, né, e para quem estuda história ou filosofia sabe que isso é um preconceito gigantesco, são pessoas que mal sabem definir muito bem esses conceitos, né, justamente porque na comunicação do WhatsApp ouviram aquele nome e acharam que assim, o comunismo é o anticristo, então são pessoas do mal, pessoas que querem o fim de tudo, mas são o que é o comunismo, o que é o socialismo. E assim, eu também não quero perder tempo mais assim, falando sobre isso, né? Eu quero falar de conhecimento, né? Conhecimento e o abismo que nós temos no país ainda, né? O abismo entre a ignorância e o conhecimento. E aí, quando eu falo abismo, né, é justamente porque formar uma opinião é diferente de ter conhecimento. Formar opinião você forma a partir do que você ouve, do que você vê, você utiliza seus sentidos aí nesse momento, Felipe. Por mais que ele esteja falando uma linguagem um pouco diferente, um pouco estranha, talvez você está ouvindo tudo isso, você está vendo tudo isso, mas ao mesmo tempo está falando, nossa, esse professor ele tem 2 pintas no rosto, nossa, esse professor é meio gordo, nossa, ou seja, as pessoas fazem isso, são as opiniões, são aquilo que a gente traz do senso comum, né, dos nossos sentidos. A gente gosta muito de julgar as coisas, mas são pouquíssimas pessoas que conhecem. E o que é conhecer de fato? É a diferença entre opinião e ciência, e conhecimento balizado, né, com fatos, com amostras, com pesquisas profundas, que é muito difícil. Então as pessoas optam pelo lado mais fácil das coisas. Elas julgam, muitas vezes sem base, né, sem conhecimento, e o que elas fazem é um desserviço na verdade. E o que nós vemos hoje é justamente esse preconceito que a sociedade tem em relação aos profissionais das ciências humanas de maneira geral. Os professores de história, filosofia, sociologia, que isso eu vejo na prática, né? E aí eu falo como professores para defender aí um pouco a minha classe. Nós estamos muito longe de ser doutrinadores comunistas ou socialistas. Nós somos pessoas que estudamos, né, estudamos coisas sérias, estudamos a ciência e lógico que isso deu a gente, né, uma possibilidade de enxergar o passado e o presente com um olhar um pouco mais profundo do que a maioria das pessoas. Infelizmente são poucos que querem, pelo menos assim, vamos lá. São poucos que têm o entusiasmo e a vontade de transformar e de fazer além do que é predeterminado. E por isso que eu sempre digo, quando eu estava lá na sala de aula trabalhando com formação de professores, na minha visão existem 2 tipos de profissionais, né? E aí eu diferenciava entre professor e educador. São coisas diferentes, né? O professor é o profissional do saber. Ele conhece teorias, ele conhece práticas, ele conhece métodos, né? Então ele é um técnico do saber. Então ele tem um livro didático, ele vai seguir uma orientação pedagógica, ele chega na escola, ele vai cumprir aquela tabela. E há educadores, que são pessoas raras, são pessoas diferentes. Porque além do conhecimento teórico, técnico, eles estão olhando outras coisas, né? Além do currículo, além do livro didático, eles estão querendo resolver problemas da indisciplina da escola, eles estão querendo resolver o problema que tem das famílias que estão no entorno, da própria comunidade, dessa relação com a escola. Eles estão olhando assim o macro, né? Eles entendem que a escola, para eles, não é só sala de aula. A escola é justamente, né, um organismo vivo dentro de uma comunidade que representa a sociedade, né, um recorte da sociedade, um recorte da política, da economia, da cultura. Então entende a localidade da escola como assim, uma localidade importante para fazer projetos e para transformar pessoas. Então, o educador ele vai sempre ter um olhar diferente. E esses são raros, infelizmente. Começa até na postura. Aí a gente pode dividir de novo 2 palavras, aluno e estudante. Se a pessoa entra num curso, né, de formação de professores, quer se tornar professor, mas ela entra com uma postura de aluno, e aluno, que é uma palavra que vem lá do latim, alumina, sem luz, ou seja, é a pessoa que vai ser direcionada pelo seu professor. Vai ficar fazendo os trabalhos, as provas, vai ficar, né, como um aluno normal que a gente tem lá no ensino fundamental e ensino médio que continua na faculdade. Começa a mudança ali. Quando entra na faculdade, ele começar a entender a responsabilidade, né? Ele tem que entender que ele não é aluno, ele é estudante, ou seja, ele é sujeito do processo da sua própria formação.
ele tem que estar no nível de discutir com os professores um texto. Ou seja, ele tem que estudar mais do que qualquer um outro. Ele tem que ser o cara que vai estudar, que vai além. O professor, por exemplo, colocou o texto para leitura, né, para discussão em sala de aula, ele tem que ir com aquilo dominado. Ele tem que ir para debater com o professor, criticar o professor, inclusive. Né? Nem sempre nós somos os detentores da razão, os detentores da verdade. Né? E tem pouquíssimos, aí você pode lembrar, ó, são pouquíssimos estudantes, começa ali a seleção. São pouquíssimos. A maioria são alunos que seguem as orientações do professor. São pouquíssimos que já vestem a autoridade, né, de se reconhecer como estudante. E o estudante é aquele que não aceita nenhuma verdade imposta. É aquele que vai duvidar, aquele que vai questionar, aquele que vai pesquisar e vai ir além, que vai propor algo novo para o professor. O professor vai dar um trabalho, mas ele fala, não, professor, eu quero estudar isso. Isso aqui é o meu projeto de pesquisa, e já desde o primeiro ano já ir mostrando o que ele veio fazer ali naquela instituição. Ou seja, a gente já consegue observar na faculdade qual que é a diferença. Né? Então eu falaria isso na primeira aula. Você fala assim, você quer ser educador? O caminho é esse, ó, você tem que mudar aqui. Ó. Você está no primeiro ano de faculdade, você tem que mudar aqui. A sua visão tem que ser outra. Se você quer ser capaz de criar e trazer uma solução de intervenção pedagógica para resolver o problema de indisciplina na sua escola, a escola que você vai trabalhar, não é com essa postura de fazer trabalhinho em prova, não. Você tem que começar a desenvolver seus projetos hoje. Qual que é a parcela de contribuição que você vai dar para a educação? Ou você só vai ser aquele professor que vai ditar o livro didático, vai escrever na lousa e vai falar para todo mundo copiar? Desculpa me empolgar, é porque assim, eu lembro de algumas aulas e tal. Perfeito. Ô César, primeiro eu tenho que te parabenizar, de verdade, porque assim, por mais que existam ali algumas propostas tentando mostrar a importância das ciências humanas e sociais, eu não vejo nada com esse formato, de verdade. Na minha visão, o que eu consegui pesquisar e descobrir da persona nesse momento é algo diferente do que eu venho acompanhando. Porque assim, são muito mais projetos educacionais, e o que eu vejo da persona são projetos mesmo de outras oportunidades de trabalho, de exercício da profissão, né, e assim, abraçando, né, o conhecimento da história, da filosofia, da sociologia, da geografia, da psicologia, da economia, por que não, juntar tudo isso e mostrar, né, um olhar um pouco mais abrangente, mais profundo do que é a nossa realidade. Eu acho isso aí muito legal. E olha, eu te parabenizo também porque são poucas as iniciativas nesse sentido, assim como empresa mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar isso como empresa mesmo. A gente está falando de formação de pessoas, a gente está falando de transformação, a gente está falando de formação profissional, então a gente tem que pensar mesmo como empresa. Lógico que a persona, ela está começando ainda a dar os seus primeiros passos, na minha maneira de ver, mas lógico que todo projeto, tudo que eu li até agora, mostra para mim um caminho muito bonito, né, que tem que ser construído, como você disse, né, como um sítio. Né? Primeiro você vai lá, né, coloca ali uma piscina, né? Depois vai ter um pesqueiro para as pessoas ir lá sentar com a sua varinha e pescar do lado, depois vai ter ali um lugar para você fazer aquele almoço gostoso. Ou seja, o sítio ele vai crescendo e vai acolhendo pessoas, e quando você for ver, já virou um resort imenso, já virou algo bem maior. Né? Parabéns aí, poxa. Olha, o César, Felipe, eu quero agradecer vocês, porque eu me senti bem à vontade mesmo, como se fosse um bate-papo mesmo. Gostei muito de conhecer vocês. Agora, assim, formalmente, né? Agora tete a tete, olhando, se encarando, né? Porque a gente conversava mais pelo WhatsApp ali. Então, assim, quero agradecer, né, de coração e entender que esse é um caminho possível mesmo para a gente mostrar, né, e valorizar mais essas pessoas que estão nos bastidores, como vocês bem colocaram, né? São profissionais sérios que entendem a educação e a missão que tem como transformação de uma sociedade. Né, são profissionais que pensam uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, que lutam por isso, mesmo que seja no espaço de sala de aula, mas que não tem o devido valor. Então, acho que a persona e vocês trazem essa iniciativa tão bonita, né, de dar voz, de dar espaço para essas pessoas que ficam escondidinhas no seu pequeno mundo. Elas precisam ser muito mais valorizadas. E justamente porque elas representam uma classe, que é a classe dos profissionais da educação. A educação, ela sofre de um mal no nosso país, e não é atual, né, é histórico,
né, a gente tem que valorizar muito mais os profissionais da educação, né, que seja inicialmente por projetos como esse. Então vocês estão de parabéns, eu só agradeço aí a vocês pela condução desse bate-papo, né, que foi tão rico, tão importante aí para mim. Obrigado, viu? Que, cara, eu me preocupo, assim, quando a gente vai tendo assim, mais idade, né, a gente passa por tanta coisa, por tanta porrada da vida, né, que a gente aprende um pouco mais sobre isso, né. Que, lógico que quando eu falo de projetos que desenvolvi e tal, uso tudo na primeira pessoa do singular, mas lógico que não, por trás disso tá um monte de pessoas que me ajudaram a chegar nesse caminho e acreditar ainda mais no que eu quero para o futuro também. Nem o livro que eu escrevi foram muitas mãos que me ajudaram. Então, assim, existe muita gente assim, que me apoia muito, que acredita junto comigo nas mesmas ideias. Às vezes não estão lá comigo na sala de aula, mas estão me levando junto, sabe? Assim, acredito em você, vamos que vamos. Pode tocar aí que a gente está junto com você, vamos carregar esse piano juntos. Então, é importante reconhecer sim, viu? Reconhecer todas as pessoas que passaram pela nossa vida, que construíram, que já prepararam o terreno, que deixaram depois todo esse registro para a gente continuar dando sequência aí ao bom trabalho feito.